a história do Brasil e as dificuldades que presidentes encontram para reformas que mudariam, reconstruiriam o Brasil. O Getúlio, há quem diga, e a história conta, que praticou suicídio devido às pressões quando ele decretou a criação da Petrobras e o monopólio do petróleo. João Goulart, caçado não como comunista, mas pelas reformas de base, inclusive também pelo controle da remessa do lucro. Ciro Gomes, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Edson, um prazer muito grande. Você está no PDT. O PDT tem essa história de luta aí, do Getúlio, suicidou-se para fazer valer o seu desejo de colocar a Petrobras como monopólio do petróleo, o João Goulart, com as reformas de base, reforma agrária, reforma política, reforma bancária, reforma administrativa e o controle da remessa do lucro, que o Brizola chamava de perdas internacionais, também teve que cair fora do governo. Você é pré-candidato à presidência da República, já ouvimos o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, se manifestar de que é um desejo do partido que você dispute a presidência da República. É a terceira vez que você vai tentar chegar ao poder como presidente da República. Quais são as suas propostas? O Brasil precisa de reformas? Quais as reformas que poderiam provocar um crescimento, um desenvolvimento do nosso país? Edson, o Brasil precisa de um projeto. Hoje nós estamos ainda em frangalhos da destruição do velho modelo que trouxe o Brasil do nada. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um país rural que não tinha absolutamente nenhuma modernidade na sua base produtiva. Nós vivíamos do café, da monocultura do café e da cana-de-açúcar. Esse projeto nacional desenvolvimentista, com o custo político tremendo, né, da morte do Getúlio, do sofrimento do João Goulart, o Juscelino passou 5 anos sendo golpeado e tentaram contra a vida dele, o Brizola lutou muito por isso, enfim, outros brasileiros também, em outros flancos da luta política lutaram, mas o fato é que nós produzimos a 15ª economia industrial do mundo. Com a perversão neoliberal, que foi introduzida pelo Collor, agravada pelo Fernando Henrique, e o Lula não resolveu beijar a cruz quando fez aquela carta aos brasileiros, o Lula tentou mitigar os efeitos sociais e conseguiu, melhorou o valor do salário mínimo, criou a rede de proteção social que o Bolsa Família representa, reforçou o crédito popular, mas as estruturas brasileiras, elas estão em processo de decadência. Então hoje, só para você ter uma ideia, o projeto que eu advogo, a pista de conhecê-lo, é saber os desequilíbrios do país. Então, só para você ter uma ideia, entre os produtos industrializados que o Brasil vende para o estrangeiro e os produtos industrializados que o Brasil compra do estrangeiro ou de multinacionais aqui sediadas, nós temos um buraco de 110 bilhões de dólares. Então, a pista desse projeto é um novo ciclo de industrialização. E esse ciclo de industrialização tem várias pistas para você perseguir. Por exemplo, em petróleo e gás. O Brasil exporta petróleo bruto e importa derivado de petróleo. E isso, evidentemente, não está direito, porque o petróleo bruto hoje está muito barato e os derivados estão ficando cada vez mais caros. O Brasil importa 80% da química fina dos nossos remédios. 80% disso, a patente já está vencida, você meramente copiando, pode botar essa fábrica em Irauçuba, pode botar em Piripiri, e o governo é que compra para poder irrigar os postos de saúde, as farmácias populares, enfim, a rede de saúde pública do país. Então é um projeto complexo, mas ele só exige 3 grandes interações com o Congresso. O sistema tributário, porque hoje o Brasil, quem paga imposto é a classe média, e o povo trabalhador indiretamente, porque está tudo embutido nos preços, enquanto os ricos não pagam nada ou pagam muito pouco. Os bancos, por exemplo, pagam quase nada, é ridículo o que os bancos acabam pagando liquidamente, porque eles pagam nominalmente, mas descontam na taxa de juros que cobram do próprio governo. E você tem o sistema previdenciário, que está praticamente liquidado, e no futuro a gente precisa desarmar essa bomba, enquanto ainda temos juventude média no país para isso. E a questão política. Ninguém aguenta mais a distância entre a promessa dos políticos em véspera de eleição e a realidade do dia seguinte, e também dá um jeito de equacionar essa relação de dinheiro com política, que parece ser a mãe de toda a ladroeira e a safadeza. Ciro, o papel do BNDES é provocar, alimentar o crescimento econômico do país e o social. Antigamente não tinha o S no BNDES, era só BNDE. Qual o critério para que o BNDES faça empréstimos, muitas vezes a fundo perdido,
a outros países, principalmente da América Latina? Hoje é puramente loteria e tráfico de influência. Não tem nenhum critério para isso. Mas o mundo inteiro tem, não é nem um banco de desenvolvimento nacional, o mundo inteiro tem um Exim Bank. Os grandes países do mundo têm um Exim Bank. Por exemplo, os Estados Unidos têm um Exim Bank. Aí, se você contratar uma firma de serviço deles ou de uma firma industrial deles, eles financiam você para poder pagar a empresa deles. Então, o critério deles é basicamente um critério que seleciona quais são as empresas, ou quais são os setores empresariais, mais do que empresas, quais são os setores empresariais que interessam estrategicamente para o país, forçar a mão para que ele venda para o estrangeiro, adquirindo dólar para o Brasil pagar as contas em dólar que nós temos que fazer, você então dá transparência e manualiza esses critérios. Infelizmente, no Brasil, nós não temos isso. O Brasil está com uma dificuldade muito grande de promover o seu crescimento econômico. Com a Selic em 14,25%, é possível crescer? Não, é impossível, e a gente pode explicar isso com muita simplicidade. Num país como o nosso, em que a taxa de juros que o governo paga é maior do que o lucro médio da atividade produtiva, a economia para. Por quê? Porque se você tiver dinheiro, você não vai botar numa firma que dá trabalho, que tem fiscalização, que tem que acordar cedo para tocar, etc., para ter um lucro menor do que você teria se botasse o seu dinheiro só na especulação financeira. E pior, na realidade brasileira, se você não tem dinheiro e precisa de dinheiro para botar o seu negócio para frente, você vai tomar dinheiro e botar no negócio que lhe dá um lucro menor do que o juro que você vai ter que pagar para o banco. Então isso é um absoluto contrassenso. Nós estamos na pior recessão da história do Brasil, não tem nada igual, eu estudo isso há muitos anos, e o governo, só para garantir o cupom dos bancos, patrocinando a maior taxa de juros do planeta. Enquanto isso, a taxa de juros nos Estados Unidos é negativa, quer dizer, se você tomar R$1.000 emprestado nos Estados Unidos hoje, no fim do ano você está devendo 930. Se você tomar R$1.000 emprestado na Europa, no fim do ano você está devendo 900. Se você tomar R$1.000 emprestado no Japão, no fim do ano você está devendo 970. E no Brasil, se você tomar R$1.000, no fim do ano você está devendo R$5.000. Se for só a taxa Selic. Mas se você for para aquilo que é de fato a realidade do povo, você paga 380% no cartão de crédito, que é um verdadeiro crime. Você paga 400 e tantos % no cheque especial. Então isso é realmente uma estupidez, que só existe porque os bancos é que controlam de fato o Banco Central e a política econômica. Mas os bancos patrocinam eleições de presidentes. Esse é o ponto. Você, candidato a presidente, você assumiria compromisso com os bancos? Não. E eu posso dizer, porque hoje em dia que todo mundo fala o que quer falar e a palavra dos políticos está valendo muito pouca coisa, eu acho que agora a gente tem que fazer o exemplo. Eu fui candidato a presidente da República e não aceitei financiamento de banco. Não é por nada não, é porque eu não quero compromisso com eles, porque eu vou mudar. O meu projeto, se eu tiver a aventura de servir ao Brasil como presidente, é um projeto que soma quem trabalha e produz. Então, a prevalência é a força do trabalho e a força da produção. Tudo que for necessário para que essas duas forças tenham um ambiente fecundo para se reproduzir, será feito. E o grande problema brasileiro hoje é o financismo. Toda a energia do país sendo drenada para juro, para banco. Eu estava do seu lado quando você disputou a primeira eleição para governador do Ceará, quando se deixava a prefeitura para disputar o governo do estado do Ceará. E me chamou a atenção um discurso seu, eu estava ao seu lado, que você, como governador, a ordem era não roubar e não deixar roubar. Uhum. O quadro que nós estamos vivendo agora, atual no Brasil, as investigações, a Operação Lava Jato, mostra que o Brasil foi vítima de um grande escândalo de desvio de dinheiro público por força do envolvimento de pessoas apontadas pelo governo para administrar grandes empresas como a Petrobras. Como é que você vai governar com um Congresso comprometido com a roubalheira, políticos querendo um ministério para subtrair recursos, roubar do povo? Como é que você vai governar? Ninguém pensa que é simples, né? Muito menos eu, que tenho 35 anos de experiência, já servi ao Brasil como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, fui ministro da Integração Nacional, toquei, por exemplo, a obra da integração de bacia da transposição de São Francisco, que agora, em 2016, fica pronta, e Fortaleza vai ser salvo do colapso de água mais uma vez, né, por um esforço que eu tive a honra de patrocinar em resposta ao dever que eu tenho com o Ceará, antes de mais nada, e com o Brasil, acima de tudo. Enfim, não será fácil. Porém, o presidencialismo, ele tem muitas desvantagens, mas ele tem duas vantagens muito extraordinárias. Primeiro, alguém que não pertence a esse quadro de dominação sempre pode, pela mão do povo, chegar à presidência da República.
É inclusive o caso dos dois últimos presidentes que antecederam a Dilma. Quando o Fernando Henrique foi eleito, o PSDB era bem pequenininho, tinha 20 deputados, mas se elegeu em cima de uma promessa que era o desdobramento do real, que ele acabou traindo em troca da reeleição. Depois o Lula, quando se elegeu com um partido também pequeno e pôde montar maiorias no primeiro mandato sem fazer as concessões. E isso é a segunda vantagem do presidencialismo. Se você tiver uma eleição forte com o povo e indo para lá não trair o povo, ou seja, toda dificuldade, toda chantagem que você tiver, você trazer o povo para a jogada. O Congresso recua. Isso está demonstrado... Rede nacional de rádio e televisão? Se necessário. Mas basta o convencimento. Eu sou um velho político, já fui deputado estadual, fui deputado federal, aliás, fui teu colega deputado estadual, aprendi a te admirar desde essa época. E a gente sabe que negociação é normal da política. O problema é o limite da negociação. Né? Se você, por exemplo, Itamar Franco governou, eu fui ministro com ele, Itamar Franco não se entregou à esculhambação. E aí você conhece o Congresso tem um terço de gente que é muito séria, muito patriótica, por mais que as pessoas duvidem, isso é fato, tem um terço das pessoas que é muito séria. Tem outro terço que é picareta, lembrando que é a gente que elegeu. Portanto, a gente precisa sempre lembrar o povo para tomar cuidado. Né? Se o camarada se elege num ano com 30 milhões de reais na conta oficial, e 4 anos depois, quando se apresenta na próxima eleição, tem 90, tem 100 milhões, e a política... Então, aí tem. E se tem contrato, as firmas dele com Petrobras, com coisa do governo, já fica muito claro. Então você precisa ver isso aí. E o outro terço, ele é mais ou menos mestiço. Se o governo prestigiar o terço sério, esse terço médio encosta para cá. Se o governo prestigiar a bandidagem, que foi o que o Lula fez no segundo mandato, e a Dilma recebeu e prestigiou, fica para cá. Vamos ter clareza. O Eduardo Cunha jamais seria presidente da Câmara se ele não tivesse conquistado Furnas, vice-presidência da Caixa Econômica, de onde ele roubou, botou um bocado no bolso e distribuiu o resto com seus colegas. Aí vira presidente. E essa foi a minha razão de ter me afastado, sendo parceiro, companheiro, dizendo, do campo centro-esquerda do Brasil. Ajudei o Lula no primeiro mandato, não aceitei mais, nem com ele, nem com a Dilma trabalhar. Numa entrevista recente, perguntaram a você, Lula é honesto? Você disse não. Não, eu não disse não, eu disse que ele tem uma moral frouxa, que é diferente. Eu não acho que o Lula seja um ladrão. Não acho mesmo. Agora, ele tem a mesma prostração ideológica e moral do Fernando Henrique, que, aliás, vive imitando. Em São Paulo, eles acham que não tem como fazer política sem ceder um pedaço da moralidade à esculhambação. Eles acham isso comovidamente. O Fernando Henrique disse para mim da própria boca. E depois eu tive muitas vezes essa discussão com o próprio Lula. Então, eu não acho que ele seja ladrão. Agora, ele não cumpre a outra etapa, que é não deixar roubar. Esse é o problema. Você tem alguma censura? Você criticou o juiz Sérgio Moro, não, que está conduzindo as operações da Lava Jato? Até eu aproveito para esclarecer isso, porque tem muito perfil falso no Facebook, a turma inventa na internet, inventa tudo, bota a palavra na boca e tal. O que eu acho do juiz Sérgio Moro, eu já disse em algumas entrevistas, quando me perguntaram diretamente, eu disse, acho um bom juiz. Apenas ele, como está sob um foco extremo da mídia, e ele é muito jovem, ele corre o risco permanente de perder a sobriedade necessária a um magistrado, a sobriedade necessária ao Ministério Público, porque hoje tanto a magistratura quanto o Ministério Público, quanto a polícia, sofrem do assédio do exibicionismo. E uma justiça feita com execração pública não é justiça. É a única coisa que eu pondero. Nessa questão, por exemplo, da condução coercitiva, quer dizer, a força do Lula, foi um erro. Mas quando eu fui ler o despacho dele, ele não manda fazer. Isso é que é grave, ele não manda fazer. Mas parece que o Lula fez questão, inclusive, de se algemar. Ele está adorando esse papel de vítima. E está tudo errado isso, é muito errado, tudo errado. Né? Porque numa república e numa democracia, todos nós temos que dar satisfação dos nossos atos. Não existe ninguém acima da lei. Agora, você, por outro lado, os representantes da lei, né, forçarem uma mão para fazer uma condução à força de um cara que nunca, não fugiu, mora aqui, é completamente conhecido, nunca se recusou a atender nenhum chamado, isso é pura e simplesmente ilegal. Mas você concorda de que a lei está acima de todos? A lei está acima de todos nós. Qualquer um de nós tem que dar satisfação, especialmente homem público. Homem público é que nem a mulher de César em Roma, não basta ser virtuosa, tem que parecer ser também. Agora, isso não quer dizer aceitar abuso de ninguém. Por quê? Porque nós vivemos da nossa fama.
né? O político vive do respeito que tem na população, na comunidade e tal. Se o camarada esculhamba na imprensa, sem coisa, e depois o cara 5 anos, 7 anos depois é absolvido, ele já foi condenado, já foi destruído. Né? O Getúlio Vargas, por exemplo, que hoje a história sabe, era um homem absolutamente decente, se matou no meio de um escândalo que queria dizer que ele era corrupto. Pior, mandante de assassinato, o diabo. O Juscelino passou 5 anos, talvez tenha sido o presidente mais realizador da história brasileira, também foi levado à execração pública. Quase não toma posse, né? Quase não toma posse. Durante o mandato tentaram contra ele várias vezes, até a vida dele. Mandar prender o presidente dentro de um navio lá pela Guanabara. Sim, né? Sim, exatamente. Então é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes o moralismo está a serviço da pior imoralidade. Ciro, a força econômica do país encolheu agora em 2015 3,8%. Isso representa 1 trilhão e 600 bilhões de prejuízo? 1 trilhão e 600 bilhões de destruição de riqueza. E pior que isso ofende mais o setor produtivo e ofende mais a pequena e média empresa. E, consequentemente, o trabalhador. Imediatamente o desemprego sente, a margem de renda, o poder de compra dos salários, tudo encolhe. E o que é que provoca o empobrecimento da nossa economia? 3,8%. É o colapso no financiamento da economia. Quer dizer, você tinha uma variável errada, que era o câmbio, se corrigiu artificialmente, não sem antes o governo entregar para quem atacou o real 111 bilhões de reais, no que eles botam as palavras para a gente pensar que é coisa séria, mas uma picaretagem grande que é tal swap cambial. Então, todas as pedras do caminho sabiam que a moeda brasileira ia se desvalorizar. Eu tinha artigos, 10 mil artigos escrevendo, anunciando, prevenindo, etc, etc. E nas palestras que eu faço, e o governo entregou 111 bilhões de reais para quem especulou contra o real e depois desvalorizou. Passou de 2,70 para 4, agora está recuando. E porque quando isso acontece, corrige as contas externas do Brasil. E a segunda questão é a taxa de juros, que nós já comentamos aqui na pergunta anterior. Se o governo trouxesse a taxa de juros 2 pontos para baixo, assim como eu estou propondo, não aconteceria absolutamente nada com a inflação e você daria um sinal de reversão de expectativa. O Brasil viraria 2016 crescendo de volta. Seu irmão Cid teve aqui, o ex-governador, me deu uma entrevista que eu esqueci de perguntar. Ele vai pagar os 50 mil reais de multa pelos danos morais à imagem do Eduardo Cunha? Não, ele já recorreu e é bom que a gente tenha de novo a ideia. Quando o Cid denunciou aquilo, ele pagou com o sacrifício do cargo de ministro do ministro da Educação, mas é a opção de vida que nós fizemos, ficar com a população, ficar com a nossa seriedade e voltar para casa se for necessário. Mas hoje o país inteiro está vendo que ele apontou o dedo para um grande marginal. Um dos grandes líderes do PT a nível nacional, ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, ele disse que o ciclo do PT acabou. O que quer dizer isso? O Tasso é um grande quadro da vida brasileira, mas ele vive anunciando esse ciclo de refundação do PT e isso não tem muito o que praticar, porque o Brasil não vai ser inventado, não vai existir um Brasil novo que nós vamos inventar. Aliás, quem propôs essa invenção de um novo Brasil, de uma nova política, foi o Collor e agora é a Marina. Não existe isso. Lamento dizer, a democracia não é um regime de concessão. Não vai acontecer de um anjo vingador descer do céu, que a gente não sabe quem é, estalar o chicote e botar as coisas em ordem para nós. Democracia é um regime de conquista. E o PT faz parte da construção do Brasil. Vamos lá, o PT pode ser visto como o partido que pegou o salário mínimo, que valia $76 a poder de compra, e entregou no fim do governo Lula um poder de compra do salário mínimo a 320. O PT pode ser visto como o partido que pegou o país com 13% do PIB apenas de crédito, e entregou, que era o menor do mundo capitalista, e entregou no fim do governo Lula com 50% de crédito, e basicamente crédito para a construção, para a moradia popular, construção para o crédito da agricultura familiar, a crédito ao consumidor, para o pobre poder comprar os semiduráveis, sua motocicleta, sua geladeira e tal. Isso é um olhar do PT. O PT também pode ser visto como o partido que aparelhou a Petrobras, que repetiu as piores práticas de corrupção e de fisiologia do PSDB e tal. E ele é isto mesmo, as duas coisas. O que é que nos compete fazer? Destruir o PT? Fechar o PT, extinguir o PT, e só um fascismo, um nazismo faz isso. O que nós precisamos fazer é purgar o PT, como tem que purgar o PSDB, como tem que purgar o PDT, com o nosso voto. Ou seja, procurar dar valor àqueles petistas que são decentes, e há muitos, e tirar do ramo aqueles que não são. E esse é o esforço que o eleitor tem que fazer numa democracia. A presidente Dilma está preocupada num prejuízo que o país pode sofrer de 300 bilhões de reais
se for aprovado um decreto legislativo que está sendo trabalhado pelo Eduardo Cunha em relação às dívidas dos estados e municípios. O Eduardo Cunha é esse marginal e ele é um cara lutador, ele esperneia muito e ele pega assuntos que são relativamente populares e ele que não tem compromisso popular nenhum, cria o ambiente em cima desses assuntos relativamente populares e da fraqueza política do governo da Dilma para destruir ainda mais o governo da Dilma. O que tem hoje? Hoje você tem um estrangulamento grave nas dívidas dos estados e municípios. Parte importante desse estrangulamento se deve à política ruinosa que o Banco Central faz na política de juros, que nós já comentamos e vale sempre denunciar. Porque não ofende só a população, ofende também os municípios, ofende os estados, porque essas dívidas são corrigidas. E tanto o cabo paga quanto fica devendo mais ainda. É a mesma coisa. É o trabalhador na mão do agiota. Do agiota, a mesma coisa. Então, essa é uma tese popular que nós temos que corrigir. Mas a solução não é o que se chama pauta-bomba, é você corrigir a coisa de um lado e arrebentar do outro. Porque quando você arrebenta as contas da União, isso é que nem cuspir para cima, volta na cabeça da gente com inflação, volta na cabeça da gente com juro mais alto, volta na cabeça da gente com perda de crédito internacional. Isso tudo explica um pouco a crise que nós estamos aí. O que eu estou propondo, já inclusive sugeri para a presidenta Dilma, é que ela pegue 1/3 do serviço da dívida dos estados e municípios, pegue 1/3 disso e contabilize para o fim do prazo, desde que os governadores e prefeitos usem esse pedaço de dinheiro que vai botar lá para frente para fazer um programa de investimento, para melhorar a saúde, para melhorar a infraestrutura, para melhorar a energia, para melhorar a educação, para melhorar a segurança pública. E ela tomou nota dessa sugestão. Então não é você esterilizar 300 bilhões dos estados e contabilizar 300 milhões na União, que é simplesmente insustentável. O que você tem que fazer, deixa a dívida na contabilidade com o mesmo, pega como se você estivesse me devendo R$1.000 e em vez de me pagar os 1.000, eu lhe dou. Você diz assim, faz o seguinte, você me paga 700 e 300, você faz alguma coisa boa para você aí, eu lhe cobro mais na frente. Mais ou menos isso. O ex-governador Leonel Brizola me disse uma vez que a grande dificuldade de governar o Brasil é pela falta de compromisso de grande parte dos prefeitos. O Brasil tem 5.550 prefeitos. O Juscelino dizia que mandava dinheiro, o dinheiro caía no meio do caminho. Não é? O Roberto Cláudio, na sua avaliação, Brizola, tem que ter prefeito competente e honesto. Se for só competente, metade de prejuízo. Se for só honesto e não for competente, metade do prejuízo. Roberto Cláudio, na sua avaliação, é um grande prefeito? É um grande prefeito. Ele é competente, ele é sério e ele tem um projeto, uma concepção. E não é pelo carinho que eu tenho a ele, que todo mundo conhece e sabe que eu... mas eu até evitaria falar bem se eu não acreditasse no que eu estou dizendo. Mas eu fui prefeito de Fortaleza e eu acompanho por força da minha responsabilidade tudo que acontece. É a maior taxa de investimento da história de Fortaleza. É disparado, não tem rival. Por quê? Porque ele conseguiu bons projetos, tem apoio nosso, tem apoio, a gente consegue articular fora do Brasil, consegue articular em Brasília, e ele rapidamente apresenta os projetos. Então, assim, 80 creches, que hoje em dia chama como é? Ensino integral, fundamental, sei lá, não. Sim. Essa creche, a antiga creche, 80, não tinha nenhuma creche desse tamanho. A escola tempo integral, posto de saúde, nos últimos 10 anos fizeram 2, ele sozinho já fez 12 e reparou 100. E as pessoas estão vendo isso, a saúde da família era 16%, hoje é 60%. Então, não tem um indicador, um número, que ele não possa prestar conta. Quer dizer que está tudo bem? Não, a cidade tem problemas dramáticos, a violência hoje salta como o principal problema, não falta quem queira, gosta disso para explorar. Aproveitadores? Sim, aproveitadores, e aproveitadores não só eleitorais, aproveitadores que estão por detrás de milícia, que estão por detrás de chacina, que estão por detrás, enfim, de crimes, assaltos a bancos, de tentar organização de crimes, etc., para criar esse estado de ânimo e que, inclusive, transformou facção, pedaço da polícia, em partido político, que é o pior desastre, mas isso só o povo pode corrigir. Ciro Gomes, nas últimas pesquisas, o Aécio chega a 20%, a Marina chega a 16%, você está com 3,6%. Com o PDT, como é que você vai chegar à presidência só com o PDT ou você acha que terá apoio de outros partidos? Eu não sei se sou candidato. Eu estou convocado pelo PDT, eu estava, na verdade, com vontade de ir já saindo da política. Faz 10 anos que eu não sou candidato a nada, por opção pessoal. A última vez que eu fui candidato, tive a honra, mais uma vez dada pela mão generosa do meu povo, do povo cearense, de ser o deputado federal mais votado do país, proporcionalmente.
mas eu me choquei lá com Michel Temer, com Eduardo Cunha, essa turma toda, e eu não tenho paciência para isso. Não sei ficar desocupado de gravata, né, 4, 5, 6 horas por dia dentro da Câmara, então resolvi não ser mais candidato. E eu estava quieto. Arrumei um emprego que pela primeira vez tem um salário muito alto comparado com a média do povo brasileiro, embora tenha um preço amargo de me fazer morar fora do Ceará, embora eu vou e volto sempre. Mas eu estava nesse plano aí, vou me aquietar, ver se eu vou devagarinho, largando, sem fugir das minhas responsabilidades, deixar o Ceará em boas mãos, como creio já está, com a modesta colaboração minha, com a mão do Camilo, com a mão do Eduardo, do Roberto Cláudio. Enfim, nós estamos em uma nova geração de jovens, de políticos que eu estou ajudando a criar no Ceará, porque essa é a minha grande preocupação. Quando o Lupe, vendo tudo que estava acontecendo, me convidou, eu confio muito nele. O Lupe era o filho que o Brizola adotou ao longo da vida. Era o jornaleiro da Avenida Atlântica. No começo da vida, e o Brizola acabou adotando ele como filho. Eu também, muito amigo do Brizola, fomos colegas e tal. E eu senti que era minha responsabilidade aceitar esse desafio. E estou na estrada. Então, trabalho de segunda a sexta, né, bastante, e sexta de noite eu já parto, sábado, domingo, rodando o caminho do Brasil, tentando ver se a gente faz outros partidos que poderão seguir com você, Ciro? Muito cedo, né, Edson? Você tem experiência, mas você tem, o PPL tem conversado muito, o PCdoB tem conversado muito, o PP tem conversado bastante, o PTB tem conversado conosco e tal, mas ninguém vai fechar aliança nenhuma, nem me interessa a mim fechar aliança eleitoral nenhuma agora, porque isso aí me amarra. Né? Nesse momento eu preciso formular, convocar a inteligência do país para 2 missões que eu tenho dito para todo mundo, e vou repetir aqui, 2 missões. Uma, proteger a democracia, os seus ritos, os seus calendários, porque remédio para governo que a gente não gosta, remédio para governo ruim, não é interromper a democracia. Por exemplo, o impeachment da Dilma dá na posse do Michel Temer, que é parceiro íntimo do Eduardo Cunha, que é o chefe da quadrilha de salteadores em que se transformou a maioria do PMDB, com as exceções de sempre. Então não adianta a gente trocar um governo ruim por que foi eleito por um governo que não foi eleito, porque no dia seguinte essa turma que for para a rua achando que foi golpeada, MST, CUT, UNE, UBS, enfim, tudo quanto é de setores organizados do mundo da esquerda, vai para a violência. Ciro, só um pequeno intervalo e volto já para terminar essa entrevista. Estou conversando com o ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República. Ciro, uma notícia que me chamou a atenção, notícia das horas que correm, como você gosta de dizer. O Brasil está há vários anos apresentando poupança pública negativa, o que é inaceitável porque, além de desequilibrar as contas públicas, não permite o financiamento do investimento público. Como resolver isso? Veja bem, a formação bruta de capital, que os economistas chamam, na conta da gente aqui mais simples, é assim: o que é que o país, terminando o ano, entre o que ele produziu e o que ele consumiu, o que é que resta? Somando a iniciativa pública e a iniciativa privada, no Brasil, nós estamos sobrando 13%, 14%. E isso não é suficiente para pagar o que nós precisamos pagar no desenvolvimento do país no ano seguinte. Só para você ter uma ideia, a China, que também está entrando em crise, mas tem uma poupança de 47%. Ou seja, a China produz 100, come 53 e guarda 47 para investir. A partir do setor público. Como no Brasil, o setor público, por causa de juro, só por causa de juro, e a segunda despesa que já preocupa, mas nesse momento ainda é administrável, é o desequilíbrio da Previdência. Mas é assim, o juro lá em cima, vou dar o número, no ano passado, só de juro nós gastamos 380 bilhões de reais. O buraco da Previdência foi 60. Já é muito, mas nem compara com 380. Então, se o governo arrecada uma montanha de dinheiro de impostos e todo esse dinheiro vai para pagar juro, ele vira um fator negativo, ou seja, ele não tem poupança. Primeiro, para fazer os investimentos. Não tem reserva, né? Não tem reserva. E segundo, se ele não tem, ele vai buscar, via juro alto, a poupança da sociedade. E aí fica o ciclo vicioso. Como é que você quebra isso? Você precisa consertar as contas do governo, e consertar as contas do governo em todos os níveis. Não quer dizer, porque todo mundo, o mundo conservador, reacionário, vamos consertar as contas do governo, vamos limitar e tal. Mas eles querem fazer isso só com as outras contas para aumentar o juro. O que eu proponho é consertar as contas do governo todas, como eu fiz como prefeito de Fortaleza, peguei a cidade com 3 meses atrasado,
E consertei. Às vezes é uma parte de sacrifício. Eu aumentei imposto para os mais ricos, diminui para os mais pobres, mas cortei as despesas todas que tinha que cortar que não fossem estritamente necessárias. No caso brasileiro, não é a aposentadoria do trabalhador que é a causa. Na Previdência, esse desequilíbrio é feito pelas grandes e poucas aposentadorias, mas muito poderosas. Políticos, juízes, promotores, Ministério Público, essas que são as grandes pensões. Você recebe quanto de aposentadoria? Nem um centavo. Por quê? Porque eu achei que era imoral, de novo, eu nunca contei isso para ninguém, mas hoje eu vou começar a contar pelo exemplo. Eu fui deputado, tinha direito à pensão, fui prefeito, tinha direito à pensão, e fui governador, tinha direito à pensão. Mas eu fui tudo isso, terminei com 36 anos. Que moral eu tinha, do jeito que eu sou, vivo apontando as coisas erradas do país, que moral eu tinha se eu me apresentasse com 36 anos, com 3 de aposentadoria. Hoje já estou com 58, cabelo branco, vai começar a me fazer falta. Mas Deus vai me ajudar, estou trabalhando, não tem problema nenhum. Essa questão da dívida externa, quanto nós pagamos de juros no ano passado? Interna, 380 bilhões de reais só de juro, mas 620 de principal que nós rolamos, dá 1 trilhão. Mas você vai peitar isso? Você tem que fazer um movimento que é muito cauteloso, porque você não pode simplesmente ser valentão nesse assunto. Porque, como eu expliquei aqui, vou explicar de novo, essa dívida é a poupança da sociedade. Está lá o dinheiro do mega especulador, mas está a poupança da viúva, está o capital de giro da pequena empresa, que o governo paga juro muito alto, acaba bota no banco, o banco emprega. Se o governo der calote nisso, quem vai levar o calote é o povo. Então é preciso desarmar a bomba com muita serenidade, muita cautela, mas muita segurança. Então o primeiro movimento é reduzir o prêmio por essa dívida, junto com o saneamento das contas do governo, para que o governo não tenha o pretexto da necessidade de tirar muito dinheiro do povo, né? Corrigir o sistema tributário. Você tem, por exemplo, que diminuir os impostos da classe média, da pequena empresa, e aumentar os impostos sobre heranças e doações, sobre ganhos de lucros e dividendos, especialmente dos setores mais abastados, como são o caso dos bancos. Então o Brasil tem margem para corrigir. Agora, o que você precisa fazer é conversar com o povo para não aceitar simplificações. Porque quando chega uma eleição passional como essa, radicalizada, o ódio está crescendo no Brasil, se apresentam os que não entendem de nada a rigor e começam a dizer, não, vamos fazer uma nova política, porque não sei o que e tal, e dá em coisa ruim. Porque o serviço é pesado, não é fácil. Exige muita experiência, muita perseverança. E a força que você tem que fazer é mexer nos pontos certos da economia. Se eu conserto as contas do governo e entro numa dinâmica de saúde, diminuo a taxa de juros consistentemente, eu vou começando a dizer, é melhor você botar o dinheiro na produção do que botar dinheiro no banco. E aí eu vou consertando a condição geral de financiamento da economia e o país volta a crescer. Crescendo, arrecada mais imposto, tem menos necessidade de financiamento, pode descer mais a taxa de juros e assim sucessivamente. O jornalista Valdemar Menezes, do jornal O Povo, sofreu um atentado agora nas últimas horas. É grave o seu estado de saúde. A violência está peitando as autoridades brasileiras. O crime organizado está quase que ajoelhando as autoridades do Brasil. Como resolver esse problema, Ciro? É o maior temor da sociedade hoje. Eu sei. Outro dia foi meu filho. Outro dia sofreu um atentado. Outro dia, tentativa de assalto, atiraram nele também. Graças a Deus, eu estou rezando para que o Valdemar, que é um grande cearense, passe por essa provação e saia com saúde o quanto mais rápido possível. Mas eu acho, Edson, que nós precisamos dar uma rodada de aperto na autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade é fazer valer com toda a força, né, a faculdade democrática que você recebeu. E eu acho que aqui no Ceará, a partir do meu irmão, nós estamos conversando demais. Acho que nós estamos alisando demais. Acho que nós estamos aceitando bandidos, chefe de milícia virar líder político, né? E isso está virando um problema sério, porque ninguém vai deixar que a violência ceda se tira daí, do medo do povo, a sua energia política. É simples assim, muito simples assim. Outro dia eu vi este rapazinho, que se apresenta aí como líder, dizer que quer a prefeitura para eleger um policial militar, para eleger um bombeiro, para eleger um policial civil, para eleger não sei mais quem, para reforçar. É para isso que quer. E ele vai com a força do povo, porque o povo está com medo e acha que a solução para o medo é botar um meganha
na política. E Meganha só serve, eu vou te dizer, Meganha é o mal policial, que é a minoria, mas é a minoria que está transformando o cesto em podre. Ou a gente limpa isso, na minha opinião, ou não tem saída. Brizola dizia que uma das maneiras também de combater a violência, Brizola sofreu muito no Rio de Janeiro, com o crime se organizando. Era com a educação e foi quando ele começou com os CIEPs. Não, é educação, mas repare bem, Edson, repare bem. Sobral, a minha cidade, tem 100% de oportunidade de educação avaliada como a melhor do Brasil. Sobral tem uma renda per capita que está passando Fortaleza, porque nós conseguimos, numa cidade pequena, levar a Grendene, que tem lá 6 fábricas, com 27 mil trabalhadores, todos ganham o salário mínimo e meio como piso, tem participação nos resultados. Sobral tem uma rede de saúde que não é perfeita, mas é a melhor cobertura de saúde da família do Ceará, portanto, é da melhor do Brasil, porque nós estamos por 100%. E a violência em Sobral só cresce. Na esteira da droga, a violência só cresce. Isso é um fenômeno. Na época do Brizola, não tenho a menor dúvida. Isso é um ciclo? É um ciclo. Esse ciclo aconteceu nos Estados Unidos e parte importante deste ciclo é a conexão de um lado podre da polícia com o narcotráfico e com milícia. Este é o ponto, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, foi feita a limpeza e aqui nós estamos dando força política para isso. Ciro, quero te agradecer a gentileza e a atenção de ter comparecido ao Meu irmão, programa. muito obrigado a você e um abraço a todos. E o Vira e Mexe de hoje termina agora. Eu sou Edson Silva, agradeço a sua atenção e renovo o convite logo mais às 11 horas na Rádio Verdes Mares, no Rádio Repórter, jornalismo sem meias palavras. A todos, muito bom dia.